O sol estava se pondo em uma pequena cidade do interior do Brasil, o céu tingido de tons quentes de laranja e vermelho. Daniel, um homem de 32 anos, estava sentado à mesa de um bar simples, com uma cerveja na mão e um semblante pensativo. A cidade, como tantas outras, parecia tranquila e sem grandes novidades. Ele não se importava muito com as pequenas conversas ao redor. Seus olhos estavam fixos em uma velha folha de papel que ele carregava consigo. Daniel não era ninguém especial, um trabalhador comum que passava seus dias em um escritório de contabilidade, lidando com números e realizando cálculos. Sua vida era uma rotina sem grandes aventuras. Ele tinha amigos, mas poucos, e sua família, embora presente, não parecia ser uma grande fonte de consolo. A verdadeira razão para sua melancolia estava nas palavras escritas naquela folha. Ele não sabia como ou porquê, mas algo dentro dele sentia que o destino estava prestes a mudar. A folha em questão era uma antiga carta, entregue a ele por um homem desconhecido durante uma viagem a São Paulo alguns anos atrás. O homem, um idoso com uma expressão enigmática, o olhou nos olhos e disse: "Você vai entender quando o tempo chegar. Não ignore o que está por vir." Na época, Daniel não deu muita atenção, achando que era apenas um delírio de um velho. Mas agora, à medida que as palavras da carta se tornavam mais vívidas em sua mente, ele não podia negar o impacto que aquilo estava tendo sobre ele. A carta falava de 3 profecias. O que mais o assustava era que as primeiras 2 já haviam acontecido em sua vida. O que seria a terceira? Ele tinha medo de descobrir, mas uma parte de seu ser sentia que não tinha escolha. A verdade estava lá, e ele não podia escapar. Será que sou realmente o escolhido? E pensou Daniel, olhando novamente para as palavras escritas nas folhas envelhecidas, que pareciam se mover à medida que o tempo passava. A noite caía sobre a cidade, e Daniel se levantou do banco do bar, ainda com a carta em mãos. Ele sabia que precisava entender mais sobre o que estava acontecendo. A primeira profecia se referia a um evento em sua infância, uma perda súbita e inesperada de um ente querido, um tio querido que ele sempre admirou. A segunda, algo mais recente, foi um acidente de carro que quase o matou, mas ele saiu ileso, inexplicavelmente. O susto e o medo o marcaram, mas ele não conseguia fazer sentido de tudo isso. Agora, a terceira profecia, a mais sombria, dizia que ele enfrentaria um grande dilema, algo que mudaria sua vida para sempre. Mas o quê? Era como se as peças de um quebra-cabeça estivessem começando a se encaixar. Mas Daniel não sabia se queria saber o que viria a seguir. Nos dias que se seguiram, ele não conseguia se livrar dos pensamentos sobre as profecias. As imagens da carta o perseguiam, e ele começou a perceber que sua vida estava sendo moldada por algo maior do que ele. Ele não sabia se deveria lutar contra isso ou se entregar ao destino que lhe fora traçado. Ao tentar buscar respostas, Daniel procurou antigos registros e livros sobre profecias e eventos místicos. Ele conversou com pessoas na cidade, algumas de confiança, outras nem tanto. A princípio, ninguém parecia saber de nada, mas logo ele encontrou algo que o deixou ainda mais perturbado. Um velho que trabalhava como guia turístico nas montanhas próximas sabia da existência de uma antiga profecia que falava sobre a chegada de um escolhido que enfrentaria grandes adversidades para salvar um segredo valioso. Eu sou o escolhido. Daniel questionava a si mesmo, mas logo se convenceu de que o destino estava brincando com ele. Não havia mais como voltar atrás. Enquanto buscava entender o significado por trás das profecias, Daniel começou a perceber que algumas das pessoas que ele mais confiava estavam agindo de maneira estranha. Seu chefe no escritório começou a tratá-lo de forma fria e distante. Seu amigo de longa data,
Marcos, que sempre foi seu ombro amigo, se afastou sem explicação. Até sua mãe, com quem ele sempre manteve uma relação próxima, parecia se comportar de maneira evasiva. Foi então que Daniel teve um insight aterrador. As pessoas ao seu redor sabiam mais do que ele imaginava. Elas estavam escondendo algo. E ele precisava descobrir a verdade, não importava o preço. O clima estava tenso e Daniel sentia que as peças do quebra-cabeça finalmente estavam se juntando de maneira assustadora. Ele não podia mais ignorar as evidências que estavam se acumulando diante dele. O que mais o atormentava era o comportamento estranho das pessoas ao seu redor, e ele não podia evitar a sensação de que estava sendo observado. Uma noite, depois de mais um dia angustiante, Daniel decidiu ir até a antiga igreja no centro da cidade, um local que sempre lhe trouxera certa paz. Lá, ele encontrou um velho padre que aparentemente sabia algo que Daniel ainda não compreendia. O homem, com suas rugas profundas e olhos penetrantes, parecia esperar por ele. "Você chegou tarde demais, Daniel", disse o padre sem rodeios. "As profecias não podem ser ignoradas. Você sabe o que está em jogo." Confuso, Daniel pediu explicações. O padre olhou para os lados como se quisesse garantir que ninguém o estivesse ouvindo, e então falou. "Há muito tempo, sua família foi envolvida com um segredo antigo, uma linha de sangue que carrega uma responsabilidade imensa. Você não está sozinho, Daniel, mas você é o último que pode impedir o que está por vir." Daniel ficou paralisado. Suas mãos começaram a tremer. O peso das palavras do padre parecia esmagá-lo. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou quase em um sussurro. O padre se aproximou lentamente e com uma voz grave disse: "O que você vai descobrir vai mudar tudo. A terceira profecia não é sobre salvar, mas sobre perder algo que você ama, e você não vai ser capaz de impedir." Sem dar mais explicações, o padre se afastou e desapareceu nas sombras da igreja. Daniel ficou ali, de pé, sem saber o que fazer. Ele sentia o peso da verdade começando a desabar sobre ele, mas ainda não sabia qual caminho seguir. As palavras do padre ecoavam em sua mente. "Você não vai ser capaz de impedir." Naquela noite, algo dentro dele mudou. Não era mais sobre entender as profecias ou tentar mudar o destino. Agora, ele sabia que sua vida jamais seria a mesma, e ele teria que enfrentar uma escolha que o dividiria de maneira irreparável. Nas semanas seguintes, Daniel começou a se sentir cada vez mais isolado. As pessoas que ele conhecia estavam se afastando, e ele percebeu que havia uma rede de segredos que o envolvia. Ele começou a ter pesadelos com figuras sombrias que o perseguiam, e uma sensação de inevitabilidade parecia dominar sua mente. Mas havia algo mais. Algo dentro dele estava se tornando cada vez mais claro. Ele não podia mais simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Foi então que a terceira profecia se revelou de maneira brutal. Ele recebeu uma ligação inesperada de Marcos, seu amigo de longa data, que estava completamente desesperado. "Daniel, preciso que venha rápido. Algo terrível aconteceu. Não sei mais o que fazer." Daniel correu para a casa de Marcos e, ao chegar lá, encontrou seu amigo em pânico, com os olhos vidrados e um ar de medo absoluto. "Eles sabem, Daniel. Eu não posso mais esconder a verdade. A verdade é que minha família, nós somos parte do que você está buscando, e o que está por vir é pior do que qualquer um de nós pode imaginar." Nesse momento, Daniel entendeu. Ele estava no centro de uma trama muito maior do que imaginava, e todas as pessoas à sua volta estavam conectadas a um segredo obscuro. Ele finalmente compreendeu a gravidade da profecia. A verdade havia chegado, e com ela, uma pressão esmagadora. Daniel não sabia em quem confiar mais. Cada revelação sobre sua família, sobre seus amigos, parecia levar a uma nova camada de mistério e desespero. Ele se viu no epicentro de algo muito maior, e a sensação de impotência o consumia.
Mas apesar de toda a angústia, Daniel sabia que não podia fugir. Ele havia sido arrastado para essa situação e agora precisava agir. Ele começou a vasculhar cada detalhe da vida de Marcos, do padre, da própria história de sua família, em busca de respostas. Algo dentro dele dizia que a chave estava ali, escondida nas sombras do passado. Em suas pesquisas, ele descobriu uma conexão entre sua família e uma sociedade secreta, cujos membros haviam sido responsáveis por acontecimentos históricos que marcaram o Brasil, mas que haviam sido apagados do conhecimento público. Ele também encontrou pistas que sugeriam que sua própria linhagem estava ligada a uma profecia antiga, que indicava que o último membro da família que nascesse sob um evento celestial específico, como um eclipse, seria o escolhido. Esse escolhido enfrentaria uma escolha difícil: sacrificar o que mais amava ou permitir que algo apocalíptico acontecesse. A revelação foi um choque profundo, mas agora Daniel sabia o que precisava fazer. Ele não podia, em hipótese alguma, deixar que o mal que ameaçava sua cidade, seu país, fosse desvendado. Ele teria que tomar uma decisão terrível. Se o destino exigisse algo de sua vida pessoal, ele não poderia hesitar. Em sua busca por respostas, Daniel começou a procurar por aliados, mas logo se deu conta de que estava sozinho nessa jornada. Os amigos estavam cada vez mais distantes. Os membros de sua família pareciam indiferentes e o tempo estava correndo. A pressão que sentia era quase insuportável. Foi quando uma figura inesperada surgiu em seu caminho. A mulher que Daniel conhecera em um dos bares da cidade, uma enigmática historiadora chamada Helena, que se mostrara curiosa sobre as antigas lendas de sua cidade, revelou um segredo. Ela, também, estava ligada ao enigma das 3 profecias. Daniel, eu sei o que você está passando, mas você não está sozinho. O que está prestes a acontecer vai destruir tudo, a menos que você consiga escolher corretamente. Ela lhe entregou um antigo amuleto, dizendo que ele era a chave para entender o dilema final da profecia. Com isso, Daniel compreendeu que sua jornada estava apenas começando. Ele agora tinha uma missão clara: encontrar o equilíbrio entre a perda e o sacrifício, e tomar a decisão certa, mesmo que isso significasse perder tudo o que ele conhecia. Mas a pressão de escolher entre o amor e a responsabilidade era quase insuportável. Daniel precisava decidir: salvar aqueles que amava ou impedir o cataclismo que se aproximava, mesmo que isso significasse uma dor pessoal insuportável. Com Helena ao seu lado, Daniel partiu em busca do último pedaço do quebra-cabeça, uma antiga relíquia que poderia selar o destino do mundo. Eles viajaram para uma cidade distante, uma terra esquecida, onde os segredos das profecias estavam enterrados. Durante o caminho, Daniel refletiu sobre tudo o que havia perdido e o quanto estava disposto a sacrificar para salvar o que restava. Ele sabia que estava se aproximando da resolução final e que, no fundo, sua vida nunca mais seria a mesma. Daniel estava a um passo de descobrir o destino final que o aguardava, e a tensão em seu peito era palpável. O amuleto que Helena lhe entregara tinha uma inscrição antiga, mas até aquele momento ele não conseguira decifrá-la completamente. A jornada os havia levado a uma cidade isolada no interior do Brasil, onde ruínas de uma antiga civilização escondiam o segredo da 3ª profecia. O clima estava pesado, como se o ar estivesse carregado de expectativa e mistério. As ruínas estavam cobertas por vegetação densa, e o terreno irregular parecia desafiar qualquer um que tentasse cruzá-lo. Quando chegaram ao local indicado, pelo amuleto, Helena e Daniel sentiram uma energia estranha, como se algo estivesse observando-os. Mas apesar do medo que ambos compartilhavam, não podiam voltar atrás. Eles entraram em uma caverna oculta no coração das ruínas,
cujas paredes estavam adornadas com símbolos que Daniel reconheceu das histórias que lera. Ele sabia que ali estava a chave para resolver a profecia, mas o que ele não imaginava era que a verdade que o aguardava seria mais devastadora do que qualquer um de seus temores. No fundo da caverna, eles encontraram um altar de pedra. Ao se aproximar, Daniel viu uma figura imponente, quase como uma escultura viva, que parecia observá-lo com olhos penetrantes. Era como se a própria caverna respirasse, pulsando em um ritmo que parecia sincronizado com seu coração. "Você chegou, Daniel." Uma voz profunda ecoou pela caverna, fazendo seus ossos tremerem. Não era Helena, nem ele mesmo. A voz vinha de dentro da pedra. A figura diante dele começou a se mover, e um homem surgiu das sombras. Seu semblante era familiar, mas Daniel não podia identificar quem ele era. "Você não me reconhece?" perguntou o homem, com um sorriso enigmático. "Eu sou o que você nunca quis encontrar, o guardião da profecia." O choque foi imediato. Daniel não sabia se aquilo era uma alucinação ou a revelação do fim. O homem diante dele era ninguém menos que Marcos, seu amigo de toda a vida. Mas ele estava diferente. Ele parecia mais velho, mais sombrio, e a tensão que emanava dele era quase palpável. "Mas como é possível? Você estava desaparecido." Daniel gaguejou, a mente inundada de confusão. Marcos sorriu tristemente. "Eu sempre estive aqui, Daniel, por trás de tudo, observando. Quando você recebeu a carta, era o momento exato. A profecia estava em movimento e eu, como você, fui escolhido para carregar esse fardo." Helena, que havia se afastado um pouco, olhou com expressão de desespero. "Não, Marcos, não faça isso." Mas era tarde demais. O que Daniel descobriu naquele momento mudaria tudo o que ele acreditava. Marcos estava envolvido com a sociedade secreta, mas havia algo ainda mais perturbador. Ele sabia que Daniel era a chave para a terceira profecia, e seu sacrifício seria necessário para evitar que a destruição tomasse o mundo. "Você tem uma escolha, Daniel. Se você me derrotar agora, será o fim. Se me deixar viver, tudo se resolverá. Não há como mudar o destino. A profecia exige isso." Daniel estava atordoado. O peso das palavras de Marcos o esmagava. Ele havia sido levado até ali, mas agora sabia que o dilema final estava em suas mãos: salvar o amigo que ele acreditava conhecer ou permitir que o sacrifício que o mundo exigia fosse cumprido. Com um coração pesado e um grito silencioso em sua mente, Daniel olhou para Helena. "Eu não sei se consigo fazer isso", disse ele, sua voz quase falhando. Helena olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. "Você não está sozinho, Daniel. Não deixe que o medo o faça tomar a decisão errada." E foi nesse momento, com o peso da decisão final nas costas e a vida de todos ao seu redor dependendo de sua escolha, que Daniel fez o impensável. Ele não escolheu entre Marcos e o destino. Ele fez algo que ninguém esperava. Daniel não sabia como descrever o que sentia quando tomou a decisão. Era como se uma enorme pressão tivesse se aliviado de seus ombros, mas ao mesmo tempo o vazio que se seguiu foi insuportável. Ele não sabia se aquilo era coragem ou desespero, mas de alguma forma ele entendeu que a verdadeira força não estava na escolha em si, mas na capacidade de tomar uma decisão que iria transformar para sempre quem ele era. Olhou para Marcos, o amigo que acreditava conhecer, agora com a expressão de um homem perdido entre mundos. Ele sabia o que tinha que fazer. Mesmo que o sacrifício fosse seu, ele não poderia permitir que o mal, qualquer que fosse, tomasse a sua cidade, a sua vida e a vida de tantos outros ao redor. Com um gesto que parecia mais um adeus do que uma ação, Daniel afastou-se de Marcos. O choque em seu rosto era claro, mas o olhar que Daniel lhe deu foi de um homem que compreendeu a gravidade do que estava em jogo.
Eu não vou permitir que a destruição aconteça. Você pode ter sido uma peça importante, mas você não é mais o único que manda nesse jogo, disse Daniel com firmeza. A caverna começou a tremer, e a terra parecia se dividir sob os pés deles. Marcos, com os olhos arregalados, tentou reagir, mas não conseguiu. Helena, com a mão em seu ombro, observava, perplexa, mas também com um sentido de alívio. Daniel olhou para o altar, onde os símbolos antigos começaram a brilhar com uma intensidade indescritível. O sacrifício estava feito, mas ele sabia que não havia volta. Ele olhou para o amuleto que agora começava a brilhar em suas mãos, como se tivesse cumprido sua missão. Está feito, disse ele, com a voz quase imperceptível. A energia ao redor deles foi se dissipando, como se o peso da profecia tivesse sido finalmente resolvido. Quando a caverna parou de tremer e a tensão finalmente diminuiu, Daniel sentiu uma onda de emoções. Medo, tristeza, mas também uma estranha sensação de liberdade. Ele havia enfrentado o impossível, tomado a decisão mais difícil de sua vida, e o mundo, embora marcado, ainda estava ali. Marcos, que ainda estava em pé, com os olhos perdidos, olhou uma última vez para Daniel antes de desaparecer nas sombras da caverna. Eu não sei mais quem sou, disse ele, e suas palavras se perderam no vento. Helena, que tinha ficado em silêncio até então, se aproximou de Daniel. Ela parecia estar absorvendo tudo o que acontecera, e seu olhar, que antes estava cheio de tristeza, agora refletiu uma mistura de respeito e compreensão. Você fez o certo, ela disse suavemente, tocando seu ombro. Agora você pode recomeçar, Daniel. O peso das palavras dela era suficiente para que ele soubesse que, apesar do que perdera, ele também tinha algo a mais. Algo que não estava ali antes. Uma chance de recomeçar, de ser livre das correntes que o amarravam à profecia. O futuro de Daniel. Alguns anos depois, a cidade de Daniel parecia estar recuperando-se de uma longa noite de sombras. Ele nunca mais foi o mesmo homem que entrou naquela caverna, mas as cicatrizes que ele carregava se transformaram em algo mais poderoso. A sabedoria do que significa verdadeiramente escolher o seu próprio destino. Daniel agora morava em uma cidade distante, longe das ruínas e das lembranças que o assombraram por tanto tempo. Ele havia encontrado paz, mas também o sentido de sua própria vida. Quando se lembrava de Marcos, de Helena e das escolhas que o haviam moldado, sabia que aquelas lembranças seriam as chaves que guardaria para sempre, não como um fardo, mas como uma lição profunda sobre a natureza das escolhas e do sacrifício. A cidade nunca soubera o que realmente aconteceu naquela noite, e Daniel não sentia a necessidade de contar. Afinal, alguns segredos pertencem àqueles que vivem para carregar os pesos do mundo, enquanto outros simplesmente passam para o próximo capítulo de suas vidas. E assim, em silêncio, Daniel caminhou para o futuro, com a certeza de que talvez a verdadeira profecia era a capacidade de mudar, de crescer e de um dia encontrar a verdadeira liberdade. A história de Daniel, o homem que enfrentou as profecias e mudou o destino, se transformou em uma lenda silenciosa, mas quem olhasse de perto sabia que, no fim, o maior poder estava nas escolhas que ele fez.